Rede TV News está de volta e nós vamos direto ao vivo ao plenário do Senado, onde o repórter Eric Klein acompanha esse dia histórico com um discurso, depoimento da presidente Dilma Rousseff. Eu vejo atrás de você, Eric, quem fala agora é o senador petista Humberto Costa, líder aí no Senado. Eric, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas cerca de 10 horas de participação da presidente Dilma e também o que você ouviu aí nos bastidores, a avaliação tanto do governo quanto da oposição no depoimento da participação da presidente afastada Dilma Rousseff. Olha, Amanda, Humberto Costa está falando agora, ele é o 30º senador, como você disse agora, e na avaliação dos próprios petistas, dos próprios aliados de Dilma Rousseff, o discurso dela, o depoimento dela dificilmente vai conseguir reverter votos. O que eles estão dizendo é que o depoimento de Dilma Rousseff foi realmente para defender mais a biografia dela e limpar aí um pouco da imagem do Partido dos Trabalhadores e abrir caminho para as eleições municipais, que essa imagem do PT se desgastou muito durante todo esse tempo, durante todo esse processo de impeachment e também já de olho na sucessão presidencial em 2018. Já os opositores de Dilma Rousseff disseram que ela não trouxe nenhuma novidade para o discurso dela, para o depoimento dela, e que a única novidade foi ela ter subido à tribuna do Senado. E nós tivemos uma pausa agora há pouco de 1 hora para o jantar dos senadores, das 6 às 7, e na volta dos trabalhos, viu, Amanda, Sérgio, a todos que nos acompanham, uma cena curiosa aqui no Senado. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, subiu ali à mesa do Senado, ali onde é comandado os trabalhos pelo ministro Lewandowski, e foi cumprimentar a presidente afastada Dilma Rousseff. A gente vai mostrar nas imagens. Eles conversaram um pouco, trocaram alguns sorrisos, e depois ali de algum tempo o senador Aécio Neves desceu. Ninguém esperava esse gesto, essa troca até de gentilezas. Foi ali uma conversa, a gente que estava aqui presente na sessão, foi até uma conversa agradável entre os dois, sem qualquer ranço, apesar deles terem entrado aí num embate durante a pergunta de Aécio Neves para a presidente Dilma Rousseff. Ali saiu um pouco de faísca, mas a gente percebeu ali que tudo ficou ali naquele momento da pergunta e da resposta da presidente afastada Dilma Rousseff. Continuamos acompanhando aqui, ainda falta muita coisa para acontecer, muitos senadores para perguntar, e a qualquer momento voltamos com mais informações. Amanda e Sérgio. Muito bom, Eric. E exatamente cenas como essas que nós queremos ver, com tranquilidade, com cordialidade, gentileza e educação. É por aí. Mas seguimos ainda no Senado, desta feita no Salão Azul. A repórter Caroline Aguiar, ela acompanha tudo sobre os bastidores do processo de impeachment. Carol, boa noite para você. Últimas notícias por aí, muito cansaço. Como é que estamos? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Sérgio. Bom, depois de algum tempo de sessão, a gente começa a ver um cansaço, sim, nos senadores, mas como eles acabaram de voltar do intervalo, aqui agora está bem tranquilo. Mas a gente está acompanhando a repercussão desse discurso de Dilma Rousseff e ele foi parar até fora aqui do Senado. A gente recebeu 2 notas respondendo ao discurso da presidente Dilma. Uma do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Na nota, ele disse que a presidente Dilma Rousseff mentiu para manter um personagem de um documentário. Ele nega que tenha feito qualquer tipo de barganha para evitar a aceitação do processo de cassação dele no Conselho de Ética da Câmara. Ele diz que quem tentou barganhar, na verdade, foi o governo da presidente Dilma Rousseff e que ele não aceitou. Ele também negou que tenha colocado em votação qualquer tipo de pauta bomba que pudesse aumentar os gastos do governo e que sim, colocou na pauta da Câmara os projetos que eram de interesse do governo. E a segunda nota que a gente recebeu foi da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, da Presidência da República. Nela, a presidência nega que os projetos do presidente Michel Temer tenham qualquer intenção de cortar direitos sociais. Vou ler um trechinho da nota do presidente Michel Temer. E ele diz que todas as propostas do governo Michel Temer são para assegurar a geração de emprego, garantir a viabilidade do sistema previdenciário e buscar o equilíbrio das contas públicas. E todas elas respeitarão os direitos e garantias constitucionais. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Nós continuamos em Brasília agora com o repórter Theo Taveira. Ele está na esplanada dos ministérios, onde grupos pró e contra o impeachment estão reunidos. Boa noite, Theo. Como é que está a situação por aí agora? Parece tranquila. Oi, Amanda, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que acompanha o Rede TV News. É isso mesmo, a gente está aqui exatamente no Eixo Monumental, essa avenida muito importante aqui de Brasília, que foi montada, foi preparada justamente para receber esses manifestantes. É por isso que está, como vocês podem reparar,
com o trânsito interrompido por aqui. Para quem olha para o Congresso Nacional, de frente como nós estamos, do lado esquerdo estão os manifestantes favoráveis à presidente Dilma Rousseff. São 1.500 neste momento, segundo a Polícia Militar. Do lado direito, para quem está de frente para o Congresso Nacional, estão os manifestantes contrários à presidente Dilma Rousseff, que, portanto, querem o processo de impeachment. São cerca de 200. É importante que a gente confirme que são dados da Polícia Militar, a gente usou a mesma fonte e, neste momento, portanto, segundo a PM, há muito mais manifestantes favoráveis à presidente Dilma Rousseff do que contrários, pelo menos neste momento. Bom, foi montado um esquema de segurança bastante reforçado por aqui, bem no meio ali do gramadão da esplanada dos ministérios, há um muro de metal que foi armado justamente para evitar o confrontamento entre esses dois grupos, justamente porque essas manifestações que começaram hoje com um pouco mais de força estão marcadas para ter muito mais adeptos amanhã, porque amanhã, como a gente sabe, é o dia em que o processo de impeachment vai ser votado e há uma expectativa da Polícia Militar de que toda a esplanada dos ministérios esteja tomada por manifestantes favoráveis à presidente Dilma Rousseff, portanto contrários ao processo de impeachment, e também manifestantes que querem a saída da presidente. Então há uma preocupação muito grande da Polícia Militar, é um esquema de segurança com 300 PMs e também um cuidado muito grande, principalmente para amanhã. De Brasília, Théo Taveira, para o Rede TV News. Ok, então, e vamos falar agora ao vivo com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. O discurso de Dilma, Reinaldo, foi longo, caudaloso, passou por vários temas. Então nós vamos pedir a você que você nos apresente 3 dos principais destaques desta apresentação, desse discurso da Dilma, o que você achou do teor todo. Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem com você? O que você está achando de tudo até esse momento? Boa noite, Sérgio. Olha, o discurso não traz nenhuma novidade. Os 3 destaques que você me pede são os seguintes. Eu destaco uma grande mentira sobre o futuro, uma grande mentira sobre o presente e uma grande mentira sobre o passado. Então vamos lá. A grande mentira sobre o futuro, o próprio presidente Michel Temer já acabou respondendo numa nota que já está circulando por aí. Então a Dilma atribuiu a queda dela, a possível queda dela, a uma grande conspiração das pessoas que se organizam contra os interesses populares, contra os direitos trabalhistas, em favor da privatização do pré-sal, que estão querendo acabar com a aposentadoria. Evidentemente, esses projetos e esses planos não existem. Reformas terão de ser feitas nessa área, mas esses planos não existem, isso é uma invenção. Ela repete a campanha eleitoral de 2014. É uma coisa muito impressionante. No presente, a grande mentira é negar que tenha cometido crime de responsabilidade. Cometeu crime de responsabilidade, sim, transgrediu o artigo 86 da Constituição, a Lei 1079 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto é um fato. E a grande mentira sobre o passado, a presidente, mais uma vez, se colocou como uma grande defensora da democracia. Hoje, sim, ela pode estar arcando com as consequências da democracia, que ela chama golpe, mas no passado ela pertenceu a um grupo terrorista que não queria democracia. Aliás, os 3 grupos que, de algum modo, pelos quais ela passou de algum modo, aquele a qual ela pertencia, um outro ao qual ela se juntou, e o que surgiu dessas 2 junções respondem pela morte de 16 inocentes. Então a presidente Dilma precisa ter um pouco mais de respeito pela história, e hoje o que ela fez lá foi fraudar também a história. Reinaldo, e esse discurso tem o poder de mudar algum voto? Porque a presidente Dilma aí está bem longe do placar necessário. Ela precisa de 28 votos, na última votação só teve 21 favoráveis a ela. Esse discurso tem o poder de mudar essa situação ou o jogo está jogado, como dizem os governistas? Olha, Amanda, boa noite. Eu acho que o jogo está jogado, porque, veja só, para mudar voto era preciso que tivesse um argumento muito bom. E esse argumento não existe. A Dilma que está lá, ela tem menos de 1/3 da Câmara, ela tem menos de 1/3 do Senado e ela tem menos de 1/3 da população brasileira. Mas, ao articular sua defesa, atacou também a imprensa. Eu me pergunto, digamos que desse certo, como é que ela iria governar nessas condições? Então, eu acho que os senadores têm uma responsabilidade com o futuro do país, evidentemente não entregariam o país a uma crise, até porque ela mesma diz que se ela voltasse ao poder, ela ia propor eleições, o que o Senado também sabe ser inconstitucional. Então, um discurso sem lugar, é um discurso impossível. A Dilma está fazendo isso para a dona Petra Costa, que é uma cineasta, que está filmando tudo isso, para depois, então, criarem a narrativa do golpe e para fazer a campanha de 2018.
Reinaldo, e a presença do nosso glorioso Chico Buarque de Holanda, né? Um celebrado artista brasileiro, grande compositor, intérprete, escritor bissexto e tudo mais. O que você achou da presença dele? Isso influencia de alguma forma? O que significou a presença do Chico Buarque e também apoio de alguns renomados artistas internacionais? Como é que você vê esse movimento? Olha, eu acho que quem melhor pensou essa presença do Chico Buarque lá foi o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, quando escreveu Raízes do Brasil, e ao apontar a cordialidade do povo brasileiro, que não é exatamente uma coisa boa no sentido que ele emprega, diz que é uma tentativa que as elites têm de passar os seus valores para os outros. O Chico Buarque está lá como celebridade, ele acha que sendo celebridade ele pode interferir na vida de alguém. Eu lamento, o Chico é equivocado político, é um homem talentosíssimo, aliás uma música dele que voltou a fazer sucesso, Pedaço de Mim, uma música linda, é só uma pena que um verso seja copiado do Shakespeare e ele não tenha dado crédito ao Shakespeare, porque é do Shakespeare. Mas isso acontece nas melhores famílias, mesmo na família Buarque de Holanda, né? Ele está lá como celebridade. Celebridade, felizmente, não tem voto no Brasil e não deveria ter. Pela sua participação aqui no Rede TV News. E agora vamos aqui a São Paulo com a repórter Renata Teodoro, que está no helicóptero da Rede TV, sobrevoando a Avenida Paulista. Tem manifestação por aí, Renata? Porque a avenida já foi palco de grandes protestos ao longo desse governo Dilma Rousseff. Como é que está a situação por aí agora? Olá, boa noite, Amanda, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham. Amanda, nós estamos sobrevoando a Avenida Paulista e acompanhando mais uma manifestação contra o governo de Michel Temer. Agora, nesse momento, os manifestantes colocaram fogo aqui no meio da Avenida Paulista, sentido Paraíso, e a polícia teve que usar bombas de efeito moral. Então tem uma pequena confusão aqui, o que já aconteceu agora à tarde. Esse ato é o ato Fora Temer, que está sendo organizado pelos movimentos Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Os manifestantes eles se reuniram às 5 da tarde aqui na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista, e seguem sentido Paraíso, um bairro próximo daqui. Outros movimentos também participam do ato, como o Movimento Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento das Mulheres. E o ato está previsto para acabar às 11 da noite. Só que, assim como teve essa confusão que está tendo agora mesmo, à tarde aconteceu a mesma coisa. Por volta das 6h15 da noite, os manifestantes seguiram por essa pista, sentido Paraíso, e um grande número deles tentou furar um bloqueio que a polícia tinha feito. Os PMs então precisaram usar bombas de efeito moral, como agora, e gás de pimenta, e houve muita correria. Agora a gente não vê nenhuma correria, como a que aconteceu agora à tarde. Em seguida, à tarde, alguns manifestantes jogaram garrafas de vidro contra os policiais e colocaram fogo em sacos de lixo. E muitas pessoas com apitos, tambores, além de um carro de som e faixas com a frase Fora Temer. Agora, essa imagem que a gente vê aí, o corpo de bombeiros está chegando para tentar apagar esse fogo e não tem sinal de muitos manifestantes ao redor. Mas tudo indica, na verdade, tudo o que aconteceu agora à tarde é que não foi um ato pacífico. Teve confronto com a polícia teve que usar da sua força, teve que usar bombas de efeito moral, gás lacrimogênio também, e agora a gente não consegue ver muitos manifestantes, mas a polícia está fazendo um bloqueio, viu, Amanda? Certo, Renata. A presidente afastada Dilma Rousseff chegou cedo ao plenário do Senado para prestar depoimento no processo de impeachment. A presidente afastada Dilma Rousseff chegou ao Senado acompanhada de aliados, entre eles o ex-presidente Lula e ex-ministros do governo dela. Foi recebida por parlamentares com flores e gritos de apoio. Dilma foi conduzida ao plenário pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e fez um discurso de 46 minutos. Diante de uma plateia de parlamentares, convidados da acusação e apoiadores, comparou o processo de impeachment com situações vividas por ela durante a ditadura. Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente
o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. Explicou por que fez questão de comparecer ao Senado e negou ter cometido irregularidades. Sei que em breve, e mais uma vez na vida, serei julgada. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. A presidente afastada fez referência aos ex-presidentes Getúlio Vargas, João Goulart e Juscelino Kubitschek. Admitiu que cometeu alguns erros políticos, mas não disse quais. Voltou a afirmar que o impeachment é um golpe e criticou o atual governo. Fica claro a parcialidade, a trama na construção das teses por eles defendidas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Afirmou que os opositores só conseguiram levar o processo adiante com a ajuda daqueles que queriam barrar a Operação Lava Jato. Operação que, segundo ela, teve total apoio da sua gestão. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive. Dilma voltou a atacar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que acolheu o pedido de impeachment. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Exigia aquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Em seguida, defendeu a edição de decretos suplementares e o financiamento do Plano Safra. Agi em conformidade plena com a legislação vigente. Em nenhum desses atos, o Congresso Nacional foi desrespeitado. Ao finalizar, Dilma Rousseff se disse magoada, agradeceu aos aliados e fez um apelo aos senadores. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem ressentimento. Peço, votem contra o impeachment. Votem pela democracia. Muito obrigado. Silêncio, por favor. Depois do discurso que prezou mais pelo lado político do que pelos argumentos técnicos, Dilma Rousseff passou a responder às perguntas dos parlamentares. Mais da metade dos senadores se inscreveram para falar, mas Dilma Rousseff evitou responder perguntas repetidas. O senador Aécio Neves aproveitou a oportunidade para rebater as críticas da presidente. Vejo que Vossa Excelência recorre permanentemente aos votos que recebeu como justificativa para todas as atitudes que tomou. O voto, sabemos todos, senhora presidente, não é um salvo-conduto. Ele é uma delegação que pressupõe deveres e direitos. E o maior dos deveres de quem recebe votos é exatamente o respeito às leis, o respeito à Constituição. E enquanto os aliados defendiam a presidente afastada e faziam perguntas que a ajudavam a se defender, opositores acirravam as críticas. Perde a derradeira oportunidade de se defender contra os graves crimes que lhes são imputados. O golpe não é contra a senhora, e sim contra a democracia, porque é resultado desde o início de uma trama, uma conspiração unida a um alto grau de traição de parte de seus ex-aliados. Para os apoiadores do impeachment, as falas de Dilma Rousseff não vão alterar o resultado final, mas os defensores da petista ainda acreditam em uma reviravolta. O depoimento de Dilma Rousseff no plenário ainda estava longe de acabar, mas nos corredores do Senado, os apoiadores da petista já comemoravam o desempenho da presidente afastada. Na avaliação dos aliados de Dilma, a fala carregada de emoção que abriu o depoimento pode trazer os votos de senadores indecisos. Quem efetivamente estiver de modo sincero, indeciso, deve estar acumulando informações e certamente vai votar conosco contra o impeachment. Já para os apoiadores do afastamento definitivo de Dilma Rousseff, ela não apresentou novidades e nem respondeu às denúncias dos crimes de responsabilidade fiscal.
Por isso, o depoimento não passaria de mera formalidade, em um processo já definido. As respostas têm sido, na nossa avaliação, muito evasivas. Não, ela responde o que quer a partir das questões que lhe são colocadas. Para caçar definitivamente Dilma Rousseff, 54 dos 81 senadores precisam votar pelo impeachment. Resultado dado como certo pela base do presidente interino Michel Temer. Imagino que seja que favoráveis ao impeachment, teremos entre 61 ou 60 votos favoráveis. O número é questionado pelos aliados de Dilma. Não há tranquilidade da parte deles, tem um pêndulo aí no meio de uns 13 senadores que podem decidir o jogo, para cá ou para lá. Nós temos esperança que seja para barrar esse absurdo que acontece no país. Nessa guerra de palavras, o presidente em exercício Michel Temer tem evitado declarações mais fortes. O PMDBista passou a manhã no Palácio do Jaburu e teria assistido ao discurso de Dilma acompanhado de ministros. Temer só deve se pronunciar oficialmente quando tiver tudo resolvido. Mas num evento em que recebeu atletas brasileiros, medalhistas na Olimpíada do Rio, o presidente em exercício comentou rapidamente o julgamento do impeachment. Ele negou que tenha acompanhado o depoimento de Dilma Rousseff. Disse que respeita as instituições democráticas e aguarda com tranquilidade o resultado final. E a imprensa mundial deu destaque à ida de Dilma ao Senado. Em Buenos Aires, manifestantes acamparam em frente à Embaixada Brasileira. Jacques Gomes Filho. 41 grupos de brasileiros que vivem em 20 países assinaram uma carta endereçada aos senadores da República pedindo o voto contra o impeachment de Dilma Rousseff. Dezenas de pessoas passaram a noite acampadas em frente à Embaixada do Brasil e acompanharam o discurso e a defesa de Dilma num telão. Os principais jornais e veículos da mídia do mundo deram destaque à fase final do impeachment. Na Europa, os ingleses da BBC falam em luta pela sobrevivência. Os franceses do Le Monde deram destaque à presença do cantor e compositor Chico Buarque nas galerias. O espanhol El País estampou a frase de Dilma que diz lutar pela democracia. Nos Estados Unidos, o impeachment foi destaque no Washington Post. O The New York Times comparou o processo de Dilma com o do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. A agência Bloomberg destacou que, apesar do clima de euforia do mercado financeiro ante o provável impeachment, 60% dos títulos brasileiros perderam valor. Para a rede árabe Al Jazeera, a presidente pareceu desafiadora durante o próprio julgamento. Na América Latina, o chileno El Mercúrio estampou a luta de Dilma para evitar ser destituída. E o argentino Clarín mostrou a emoção da presidente ao falar das torturas que ela sofreu durante a ditadura militar brasileira. Os manifestantes aqui em Buenos Aires ainda têm previsto marchar até o obelisco. Por enquanto, nenhum governo nem autoridade da região se manifestou sobre o depoimento de Dilma Rousseff. Jacques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o Rede TV News. E vamos voltar à Avenida Paulista aqui em São Paulo. A repórter Renata Teodoro sobrevoa a avenida do helicóptero da Rede TV. Acontece agora um protesto contra o impeachment da presidente Dilma, né, Renata? Como é que está a situação? Piorou por aí? Piorou sim, Amanda. Boa noite a você, ao Sérgio e a todos que nos acompanham. A gente continua sobrevoando aqui a Avenida Paulista num ato contra o governo de Michel Temer, que começou por volta das 5 da tarde e, de acordo com informações não oficiais, cerca de 500 manifestantes estiveram presentes, só que alguns continuam aqui na Avenida Paulista e, assim como aconteceu mais cedo, agora continua tendo confronto com a polícia. Amanda, eles colocaram fogo nas duas vias da Avenida Paulista, tanto sentido Paraíso como sentido Consolação. Mais ou menos da mesma forma como aconteceu por volta das 6h15 da noite, quando os manifestantes seguiram pela pista, sentido Paraíso. E a PM, para impedir a caminhada, montou um bloqueio, assim como agora, na altura da Alameda Casa Branca. E um grande número de manifestantes tentou furar esse bloqueio. Os PMs precisaram usar bombas de efeito moral e gás de pimenta, assim como aconteceu há poucos segundos. Amanda, está tendo bastante confronto aqui com a polícia e olha só, eles estão agora lançando bomba contra esses manifestantes. E nós voltamos com vocês aí no estúdio.